vem falar sobre psicanálise com a gente, sobre tarologia, astrologia. E esse cara é o Rogério Tempori. Grande Rogério aqui conosco. Grande Rogério! E aí? E aí? Tudo bom? Tudo Estamos certo aí, tudo cara? bem, tudo ótimo. Maravilha! Porra. Como descobrimos previamente na nossa reuniãozinha que você é um fã do The Life Snake, já vou mandar a braba que você vai estar preparado. E vamos lá. Que caralho que é psicanálise? Meu Deus. Eu falei que o Fê ia fuder. Você ficou tentando pescar aí, né? A palavra. Porra, fugir é foda. A gente é idiota. Foge, mas faz parte. Vamos lá, então. Então, primeiro, uma honra aí, né? Tô me sentindo no Jô Soares, né? Programa, aí um dia fui lá tal. E então, vamos lá. Minha gata tá balançando um pouquinho aqui a mesa, mas tudo bem, faz parte. Faz parte da vida. Bem, então eu vou explicar isso daí, né? Você quer saber o que é psicanálise, é isso? Isso. Primeiro, vamos começar assim. Tá, vamos começar já assim, né? Já que para assim. Fácil a Vamos pergunta. lá, ó a responsabilidade, né? Eu vou definir psicanálise para vocês. Mas é uma oportunidade boa, porque a psicanálise, muita gente, muitas vezes, me chama de doutor, acho que tem alguma coisa a ver com medicina, né? Tem essa ideia também, né? Mas a psicanálise está ligada ao Freud, aquela história que vocês já devem conhecer um pouquinho, e é basicamente assim, o Freud define que é um método, né? Ele dá algumas definições, mas uma definição que ele chega e arruma é que é um método de tratamento, né? É a gente poderia dizer técnica hoje em dia, a gente gosta dessa palavra, mas é um método, e claro que não é só isso. Para os filósofos é uma filosofia, filosofia, não tem nada a ver com terapia. Para os psicólogos é psicologia, né? Para os psicanalistas é o método da psicanálise. Então, cada um tem uma visão diferente. Mas vamos dizer que eu acho que essa definição que é um método terapêutico, né? Então ele tem uma prática, mas ele também é uma maneira de ver o ser humano, de ver a humanidade, ver tudo, né? É uma maneira de ver a cultura, tanto que a literatura vai se apropriar, né? O cinema. Então a ideia do inconsciente é uma ideia muito peculiar, né? Sim, exatamente. Não sei se eu respondi, é uma resposta. Respondeu, mas criou mais dúvidas, o que é maravilhoso também. Sim. Cara, então, para pegar assim, sem chegar do lado da filosofia, porque acho que já vai um pouco para longe da pergunta que eu quero fazer. Mas entre o trabalho de um psicanalista e de um psicólogo, qual que é a diferença mãe entre os dois, assim, a divisão? Então, a divisão é a seguinte: a psicologia, como psicologia que a gente conhece mesmo, ela vai ter a sua fundação na época de Freud. Freud vai ajudar isso, né? Então, Jung, vai estar aquele pessoal todo ali no início, né, disso. E a psicologia, ela vai se estabelecer como uma ciência. Então, é isso. Então, a psicologia é uma ciência, né? E é uma ciência que vai estudar a psique humana e vai ter as suas abordagens, incluindo a abordagem psicanalítica. E vamos dizer assim, dentro da psicologia, a psicanálise é um foco, né? Uma maneira de enxergar a psique, e aí você tem psicólogos de orientação psicanalítica, né? Outros que são comportamental e tudo mais. Então, assim, na prática, a gente pode dizer assim, a diferença entre a psicanálise e a psicologia é mais complexo, porque a psicanálise fica dentro da psicologia hoje em dia, mas lá atrás ela estava fora e ela ajudou a fundar a própria psicologia. Agora, na prática dos profissionais, o psicólogo é quem se forma na faculdade de psicologia e vai usar todos os métodos, ele pode inclusive usar psicanálise ou rejeitar totalmente e usar outras abordagens. E o psicanalista é quem usa a teoria psicanalítica. E aí, se você quer uma diferença bem pontual, é a seguinte: a existência do inconsciente, que é fundamental na psicanálise, é uma coisa que não é tida como científica hoje. Então, assim, a psicologia, no limite, nega o inconsciente. O inconsciente, por mais que a gente fale, é uma teoria para a ciência. Para a psicanálise é o cerne, é a realidade, para a ciência não é científico, não dá para provar, e basicamente isso. Entendi. Porque eu acho que é uma grande discussão, na verdade, que a gente tem, que a gente não, meio que não tem resposta, que é realmente inconsciente. Então, às vezes, você vai muito, e na psicanálise você analisa muito sonho, por exemplo, que é uma coisa super inconsciente, né? Então, tem várias coisas assim que realmente não é científico, porque, afinal de contas, o cérebro é uma das coisas que a gente mais tem dúvidas, né?
Não, com certeza. E uma coisa interessante, Fefo, é assim, pensar. O psicanalista não é uma profissão reconhecida, né? Em quase nenhum lugar do mundo. O único lugar que você tem... então, por exemplo, aqui não tem conselho de psicanálise, não existe nada disso, né? E o que tem é conselho de psicologia. Então, a psicanálise, por exemplo, aqui ela não é científica, né? Na Europa também não. O único lugar em que você precisa ter uma formação... Você tem que ser médico para ser psicanalista é nos Estados Unidos, né? Que é o único lugar. Então, nos outros lugares é uma formação à parte. Por exemplo, no Brasil, para você se formar psicanalista, você vai passar longe da faculdade de psicologia, não tem nada a ver, né? Você vai ter que ir para uma sociedade psicanalítica, que tem várias, que vai fazer a formação de acordo com o que Freud orientou, tem algumas etapas, né? E aí, mas mesmo assim não é uma profissão reconhecida, né? Você não... tem essa questão também, que é bem interessante, né? Entendi. E cara, você como psicanalista, como que você enxerga o subconsciente? Nossa, que pergunta. O que eu quero dizer horas nós temos? Temos umas 10 horas? Temos. Não, mas o que eu quero dizer é porque, tipo, eu acho que a minha visão da psicologia, da sei lá, o outro, que é o que você faz. Psicanálise, caralho, pra mim é foda os dois, é muito parecido. É complicada a palavra. Mas pra mim, tipo, tem o lado teórico, a metodologia que você pode aplicar e tudo, mas é uma carreira que você realmente aplica a parte individual sua, saca? Então por isso eu quero saber a sua visão sobre o subconsciente. Na verdade eu tenho uma visão bem descoincidente, né, do normal. Por quê? Porque eu sou um psicanalista espiritualista. Aí tem a questão que eu tenho um outro fundo, né, para a teoria do inconsciente também. Então, assim, no meu trajeto que é esotérico, também espiritualista, eu fui estudar psicanálise recentemente, faz 10 anos que eu fui fazer isso, né? Entendi. Mas eu já vinha com os outros saberes aí, já trazendo eles. Então, assim, a minha visão do inconsciente, é isso que você perguntou, né? Exatamente. Eu já tenho que lembrar. A minha visão do inconsciente é que o inconsciente, ele é aquela parte que nós não conhecemos, né? Que a gente não tem a mão o tempo todo, né? A gente não sabe exatamente assim, como que isso é de fato. Por exemplo, se cair sei lá, se entrar pela janela do Fefo aí um morcego agora, gigante, não sei. Você nunca vai saber como vai ser seu comportamento antes desse morcego chegar, né? Ali vai aparecer coisas que você nem sabia. Pode ser que você desmaie, pode ser que você lute com o morcego até a morte, pode ser que você coma o morcego, eu não sei. Então, assim, o nosso comportamento, a gente descobre em algumas situações o que a gente poderia fazer. Às vezes a gente fala assim, não sabia que eu era capaz de fazer isso, né? Então, assim, a minha visão do consciente é que são esses comportamentos que estão ali para baixo, né? Mas são nossos, né? Estão aqui na nossa psique, mas eu acho que essa é a menor parte. Para trás disso é o conteúdo espiritual. É o conteúdo que a gente traz, as nossas conexões com essas realidades espirituais. Então, o que Freud chama de inconsciente, ele era um ateu declarado, muito embora ele vaze muito, né, muitas crenças dele. Mas tem, por exemplo, tem uma coisa engraçada na psicanálise, um dos fundamentos é a atenção flutuante. Sabe o que é isso? Esse é um procedimento técnico, eu vou te explicar. Que é assim, o psicanalista normalmente, o psicanalista default, o psicanalista clássico, ele fala pouco, né? Então vocês já foram num psicanalista? Então, a minha experiência... tá? Eu só não fui pela pandemia. Mas eu não fui pela pandemia. Mas depois dela, com certeza, vou precisar. Tá bom. Eu sempre fiz psicólogo, né? E a minha psicóloga é a psicóloga junguiana, né? Então ela é a psicóloga psicanalista. Então, eu vejo uma diferença que, às vezes, no meu ponto de vista, na verdade, é que o psicólogo é mais grosso do que o psicólogo psicanalista. Para mim, caramba, assim... Polêmicas, hein? Porque eu acho que quando você trata... Vocês estão querendo viralizar isso? Não. É um plano da Maiara. A Maiara tá por trás de tudo. Porque, assim, durante o tempo, assim, o que é engraçado é quando você passa num psicólogo, eu já falei isso com várias pessoas, amigos meus, você demora um tempo, você não vai chegar lá e confiar naquele cara que tá sentado daquele outro lado, né? Demora um tempo pra a confiança tá toda. E às vezes eu acho que o psicólogo te trata muito como uma coisa científica e o psicanalista ele trata uma coisa mais
pô, por que isso? O que será que aconteceu, sabe? Coisas desse tipo, assim. E tenta trabalhar realmente isso. Mas acho que eu fui longe demais. Não, interessante. Eu tenho que lembrar qual era a pergunta. A pergunta era... A gente estava falando sobre o inconsciente, que você estava falando... Né? Exatamente. Não, então assim, da atenção flutuante. Exatamente, atenção flutuante. Exato. Ela flutuou. Então assim, ó, justamente acho que para explicar isso do Fefo, o psicanalista ele usa a atenção flutuante. Isso pode fazer com que ele fale menos. O que é atenção flutuante? Para Freud, né? É assim, você está falando durante a sessão e o psicanalista está ouvindo. Eu estou ouvindo e você está falando alguma coisa, qualquer coisa lá, e de repente eu saco alguma coisa no ar. Alguma coisa que me vem, que eu saco, não, ele está falando isso porque o problema é a mãe dele. Isso me vem. Para o Freud, que isso para mim é muito fácil ver que é a intuição, que tá vindo, entendeu? Ele era um cara céptico e ele tinha um sonho também, que era o Freud queria que a psicanálise fosse aceita como ciência. Né? Esse era um objetivo dele. E ele viu isso acontecer de uma outra forma, né? Não da forma que ele queria. Então ele queria eliminar tudo que era esotérico da psicanálise. Então ele deu o nome disso de atenção flutuante, que é o quê? Que é o psicanalista, ele consegue perceber no que a pessoa está falando, através de sinais, dos gestos, outras mensagens, né? Que passam por isso. E aí eu estou falando isso para dizer para vocês que, para mim, está muito claro que o inconsciente também são essas emanações energéticas, espirituais, mediúnicas. Então, quer dizer, o psicanalista capta uma coisa que estava vindo ali, né? Então, assim, tem essa ligação também. Então, a minha visão do inconsciente é uma visão que ela já é colorida pela minha visão espiritualista, do espiritual, do tarô, das ligações energéticas, cósmicas, né? Que a gente vai falar. Só que acho que eu respondi mais ou menos, né? Porra, respondeu melhor do que eu estava esperando.